Boa noite a todos. Está bem florido o salão ainda com essa chuva toda. Acho que a própria chuva tá assim fortalecendo, né? Verdade. E todos aqueles que nós não conseguimos enxergar, né, que estão também aqui conosco, comungando conosco essas vibrações de amor. Vamos então hoje falar um pouco, refletir sobre as causas das aflições humanas, baseado no estudo no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6. Quem quiser depois ler em casa, né? Porque para ler todo esse trecho fica muito comprido, né? Então eu tentei tirar assim as reflexões para nós, né? Então, diz assim, quantas vezes já nós nos perguntamos por que tanta miséria e sofrimento na Terra? Quem de nós já não pensou ao menos isso, né? A gente não consegue muitas vezes ter um entendimento de por que tanta miséria, tanto sofrimento, né? E deve existir algum motivo, porque nada é por acaso, né? E aí, o que Kardec então nos diz lá, que é por causa das nossas imperfeições, né? A Terra se tornará um mundo melhor, um mundo mais sem dor, sem sofrimento, na medida que nós, humanidade, nós nos melhorarmos. Porque são os humanos que aqui habitam que fazem com que a Terra seja daquele jeito que ela é, né? Então, na medida que nós nos melhorarmos, a Terra também vai melhorando. Aí a gente pode pensar, mas poucos nós ali, né, diante de uma humanidade toda que está na Terra, que são bilhões, né? Aí daí a gente tem que pensar assim, que é aos poucos, e os que se melhoram vão contaminando os que estão em redor. E nós somos muito da ideia imediatista. A gente gostaria que tudo acontecesse, não é para hoje, é para ontem, né? E nós temos que trabalhar isso um pouco em nós, porque isso muitas vezes nos deixa desanimados, nos deixa assim sem vontade de continuar, mesmo conosco, né? Coisas que às vezes assim a gente já parece que já venceu isso, que já aprendeu, que já tem um controle dessa situação, da maneira como agir, e quando tu menos vê, de novo cai. Então, essa situação nós temos que aprender assim a confiar e a não desanimar nunca, né? E sempre nos lembrar, na medida que eu me melhorar, o mundo, ao menos em meu redor, vai melhorar também, né? E não tem como ele melhorar sem a humanidade se melhorar. Aí nós podemos pensar, mas tem tantas pessoas más e tudo, né? Mas nós não podemos vivenciar o que os outros são. Nós temos que cuidar da nossa reforma, da nossa melhoria, né? E nós estamos, então, encarnados por necessidade nossa, num mundo de expiação e provas. Não vamos esquecer que a Terra ainda está na categoria de mundo de expiação e provas. E por que será que ela está nesta categoria? É porque nós, aqui encarnados, ainda precisamos expiar muitos erros nossos, comprometimentos nossos, e precisamos também aprender muita coisa, né? E aí Kardec enumera assim, várias coisas lá naquele capítulo, né? Ele diz assim, tem tantas paixões grosseiras, tanta maldade, tanta miséria, tantas enfermidades, tanto sofrimento por toda parte.
Ele disse que o que a gente, qual é a conclusão que nós normalmente tomamos olhando essa situação toda, né? Conclusão que normalmente tomamos, diz Kardec, é: a espécie humana bem triste coisa é. Bem assim ele escreve lá. E não é isso que às vezes passa pela gente, a gente às vezes, muitas vezes esquece de que a gente também, ainda com tudo que a gente já tem, de ajuda, de esclarecimento, de condições de se melhorar, muitas vezes a gente também ainda faz assim, comete erros, assim, comprometimentos, usa o livre-arbítrio de uma maneira irresponsável, né? E esse julgamento, diz Kardec, vem do nosso acanhado ponto de vista. Acanhado ponto de vista, da maneira como eu olho, eu só estou olhando assim, bem assim em redor de mim, naquelas coisas que acontecem em redor de mim, né? Então, vamos pensar um pouco o que seria, então, esse acanhado ponto de vista. Olhar a vida sem esperança, com pessimismo. Tá? E todos nós, eu acho que temos experiência de uma maneira ou outra, diretamente ou através de outras pessoas, e saber como é difícil conviver com pessoa pessimista. Ela nunca te dá uma força, ela não acredita na força da possibilidade de se melhorar, né? Quando tu diz alguma coisa para melhora, uma sugestão, mas não dá, né? Então, sempre pessimismo. E o pessimismo é, assim, um inimigo muito grande da nossa evolução, né? Enquanto nós... é toda essa miséria que a gente vê, mas essa miséria não está ali para nos pôr para baixo. Essa miséria está ali para nós entendermos que nós temos que nos melhorar, né? E sabermos com certeza de que, nos melhorando, o mundo também vai melhorar. E ele vai melhorar primeiro em nosso redor. Há pouco ele estava falando sobre o Evangelho no Lar. E Chico era muito claro nisso. Ele dizia assim: quando nós fizemos o Evangelho no Lar, por exemplo, num edifício, um apartamento, se faz o Evangelho no Lar, ele ilumina todos os outros apartamentos. Ou assim, num quarteirão, ilumina todo o quarteirão. Ele não ilumina só a gente. Então, para ver que a gente, inclusive, além daquele bem que faz para a gente o Evangelho no Lar, a oração em família, é o bem que nós podemos fazer com esse pequeno gesto, que no fundo nos beneficia tanto, né? É um benefício assim que traz um bem-estar imediato. Na hora, assim, essas vibrações nos fazem muito bem, né? Outra coisa, do nosso acanhado ponto de vista, não ter fé na vida futura. Quem não acredita na vida futura não vai ter grandes esperanças, não vai enxergar um bem naquilo que o outro, às vezes o outro se esforça tanto para ser melhor, ainda tem suas dificuldades, mas todo dia um pouquinho melhor. E aí, mas quem não tem fé na vida futura, quem não sabe que um dia todos seremos seres perfeitos, não consegue enxergar isso. E para falar em ter fé, não significa, eu creio, eu tenho fé, mas a minha fé tem que ser uma fé viva, uma fé que traz obras, uma fé que me muda, que me dá sustentação na minha vontade, no meu esforço de me melhorar. Então, crer não é ter fé só. Eu creio. Não, é ter certeza. E para nós do Espiritismo, ter certeza é uma das coisas mais acessíveis que nós já temos.
Porque nós entendemos nas obras, na codificação espírita, toda a explicação das situações todas da Terra. Por exemplo, sobre as misérias humanas. Se eu vou falar com alguém que nunca ouviu falar, nunca pensou sobre esse ponto de vista, vai achar estranho, né? Porque, mas nós sabemos pela doutrina espírita que isso é uma verdade, que isso é uma realidade e que nós temos que vivenciar isso dessa maneira, né? A falta de vivência das coisas espirituais. Isso também nos atrapalha bastante, né? E quantas vezes nós não ouvimos, não tenho tempo, deixa para depois. Aí quando me aposentar, ou quando isso, ou quando aquilo, e nunca me dou o direito, o tempinho para me dedicar um pouco ao meu espírito. Não necessariamente a doutrina espírita, não necessariamente eu tenho que ir numa casa espírita, mas eu me preocupar um pouco de refletir sobre eu, pessoa, porque o que nós temos que colocar na nossa mente, na nossa certeza é que somos espíritos eternos em evolução, né? Nós somos espíritos que nós não vamos nunca terminar. E muitas vezes, eu não queria ter sido criado espírito, mas isso não tem solução. Uma vez criado por Deus, é para a eternidade. Colocar seu maior objetivo de vida nas coisas materiais. Imagina, se eu coloco tudo que eu tenho de objetivo para mim, só no material, aí, nós todos certamente conhecemos pessoas e situações em que alguém, de repente, perdeu praticamente tudo. Nós vivemos isso no ano passado, assim, de uma maneira muito, muito presente, né, com a enchente. Quanta gente que tinha construído todo um manancial de material e de uma hora para outra a água levou tudo, quando não levou ainda a vida de alguns familiares, né? E focar o negativo da vida nos outros. Sempre tem alguém culpado para eu não me melhorar. Alguém é culpado para eu agir daquela maneira. Não é possível, eu assim não consigo conviver, né? Então a gente fica nessa situação e fica se desculpando e fica culpando os outros, porque os outros não são como eu acho que devem ser e não estou enxergando a mim, né? Então, é por isso que diz que cada um tem que se melhorar para que o mundo melhore. A humanidade não vive toda na Terra, então nós não podemos nem sequer analisar por aí. A humanidade que vive na Terra é uma humanidade, na sua grande maioria, que ainda precisa viver num mundo como o nosso é, né? Agora, na casa do Pai, existem muitas moradas de Jesus. Existem mundos superiores ao nosso e existem mundos mais atrasados ainda. Mas é toda essa, porque o Pai sempre está criando, né? Então, nós temos que saber que toda a humanidade, de maneira nenhuma, está vivenciando aqui na nossa Terra, no nosso planeta chamado Terra, né? E Kardec, então, compara a Terra a uma aldeia de um grande império. Vamos pensar um grande império, um grande país. Imagina uma aldeia, não é nem Capão Novo, que já é praticamente uma cidade. É uma aldeia, né? Num grande país. O que significa? É tudo que tem aquele país. Eu posso olhar aquela aldeia e dizer, aquele país é desse jeito? Não posso, né? Então, assim também é a Terra em relação aos outros
planetas habitados. Então, tem muitos irmãos nossos em planos muito superiores que já passaram pela expiação e provas, mas que estão hoje já em mundos melhores, em mundos que eles mesmos conquistaram, não porque Deus deu a graça, não porque ganharam isso, é porque fizeram a sua reforma, a sua melhoria pessoal, né? E uma das características dos habitantes do mundo de expiação e provas, que é um mundo inferior, tá? Nós não estamos nem na metade da escala dos mundos, né? O mal ainda sobrepuja o bem. Então, e por que nós, muitas vezes, a gente fica pensando, tudo é só um mal, né? Se comete tanto mal na Terra, mas e o bem? O bem está ali sendo feito, talvez até em maior número, né? Por muitas pessoas, mas o bem, ele não aparece, ele não é questão de propaganda. O mal é notícia, assim, se acontece um crime, tu pode, assim, se tu liga a TV, tu ouve aquilo várias vezes durante dias e dias e dias, né? E enquanto que se alguém faz o bem, alguém que já se dedica a cuidar de uma pessoa doente, a levar um prato de comida para alguém, isso não aparece, né? Agora, tem uma questão no Livro dos Espíritos, eu não lembro bem, acho que é 900 e pouco, que fala assim que o bem, pergunta por que o bem, o mal é tão audacioso, e não, o mal aparece mais do que o bem. Então, os espíritos respondem que é porque os maus são audaciosos, eles se mostram, né? E os bons normalmente são tímidos. E que no dia que quiserem, também poderão sobressair sobre os maus, né? Então, é uma questão nossa ainda, porque certamente porque a gente também não é tão firme nisso ainda, né? Porque assim como eu faço bem, eu me descuido um pouco, já não estou fazendo tanto bem, já estou meio que indo para o mal, né? E isso na nossa convivência e tudo, então nós ainda somos meio cambalhantes nisso. E isso ali que faz com que o mal apareça mais do que o bem, né? Porque os mal não querem nem saber, eu sou assim, vou fazer assim, né? Eles não ficam analisando como a gente, que para um bem tu tenta não propagar, né? Porque tu sabe que hoje tu conseguiu agir de uma maneira certa, mas tu não está livre de amanhã de novo cair. Então, a gente ainda não tem aquela segurança. Então, no dia que a gente estiver mais firme, também vamos poder fazer o bem sobrepujar o mal, que daí já seria no mundo de regeneração, né? Onde o mal ainda continuará existindo, mas o bem será maior, porque para o mundo de regeneração vai somente aquele que estiver voltado para o bem. Não significa que faça sempre o bem, que não tenha mais mal dentro dele, que não tenha mais defeito. Não, é aquele que tem a inclinação, que se esforça para fazer o bem. Esse está pronto para ir no mundo de regeneração, porque não é um mundo regenerado, é um mundo de regeneração, onde vamos passar escala, muitas e muitas encarnações para um dia conseguirmos chegar no mundo celeste, no mundo glorioso, e depois tem os mundos celestes ainda, né? Está tão difícil isso, né? Está tão longe, então a gente às vezes até esquece os nomes, mas nós temos muita caminhada para nós chegarmos onde Cristo já estava quando a Terra foi iniciada. Ele já era crístico naquela época, né? E que é além dos mundos celestes, né? Então, mas nós vamos chegar, né? Porque a gente tem que caminhar
Se eu tenho que caminhar daqui a Capão, se eu não der o primeiro passo, nem o segundo, eu não vou chegar em Capão, né? Agora, se eu for caminhando, eu posso levar até dias ou horas, mas eu vou chegar lá, né? E somos, então, ainda seres imperfeitos e precisamos desse tipo de mundo para nos melhorar. Porque daí nós vamos entender, vivenciando ainda o mal, não feito por nós necessariamente, o mal que está em redor de nós, a gente vai se dando conta. Isso não é possível, isso não pode ser assim, mas o que isso traz para a gente? Não é analisar a vida do outro, é olhar que assim eu não posso fazer. E aos poucos eu vou me melhorando, porque eu não estou mais concordando com aquela maneira da pessoa ser, né? Eu muitas vezes não tenho muita ação para fazer direto em cima do mal, mas eu tenho essa possibilidade de eu analisar e me fixar o meu aprendizado para que eu me torne melhor. E convivendo então com o mal, nós vamos aprendendo a escolher o bem, né? Todos estamos tendo oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. É preciso aproveitar essa oportunidade única. Nós não podemos deixar para outra encarnação. Não convém deixar, né? Tudo que a gente puder resolver nessa encarnação, vamos resolver, porque isso vai nos facilitar, talvez vai nos evitar séculos de sofrimento. Por isso que é importante a gente se ater ao perdão, a gente saber superar dificuldades, a gente não se entregar ao pessimismo. Tudo isso nos ajuda a nos tornarmos mais fortes e podermos, então, nos preparar para uma encarnação menos dolorosa na próxima, quando nós tivermos essa oportunidade. E essa oportunidade, às vezes, é longa no mundo espiritual, até que chegamos na vez se nós podemos voltar. Então, como dizia o Chico, já que é tão difícil reencarnar, ter oportunidade de reencarnar, vamos aproveitar o tempo que nós estamos aqui, né? Esse é nosso. Agora, então, esse nós devemos aproveitar. Nós não podemos vivenciar sem pensar no que eu vou fazer na minha próxima encarnação, porque tudo vai depender do que eu fizer nessa hoje. E aí nós aprendemos também na doutrina espírita que a Terra é um hospital, é um presídio e é uma escola. Um hospital. E Kardec diz assim que no hospital se internam só aqueles que estão doentes. Agora vamos olhar a Terra como hospital espiritual, das nossas mazelas espirituais. Porque as nossas doenças físicas, nós vamos tratar no hospital de doenças físicas. Mas nós precisamos pensar que a Terra está para nós como uma escola, um hospital, onde a gente pode curar essas nossas doenças espirituais, que são os nossos defeitos, as nossas mazelas todas, né? Porque na vivência do dia a dia, no aprendizado junto com os outros, seja aqueles que nos ensinam o bem, seja aqueles que conosco ainda convivem e fazem o mal, para que eu não imite eles, né? O presídio, muitas vezes, no presídio, assim, o normal é que lá sejam retidos as pessoas que precisam ser isoladas da sociedade, ou porque se comprometeram, mas também tem aqueles casos em que tem que ficar isolados, porque senão eles vão comprometer cada vez mais. Então, às vezes, a prisão é um benefício muito grande para quem é condenado a viver lá, porque tem tempo de pensar, de refletir, de aprender na pele, como a gente diz, o que é que eu fiz, o que eu não posso fazer, por que eu não estou conseguindo viver em comunidade.
né? E nós temos a experiência que nos nossos presídios humanos, assim, materiais, muitas vezes, depois de anos e anos de reclusão, quando sai, já sai ali na rua, já comete o mesmo crime. E isso também nos acontece em relação às nossas dificuldades espirituais, né? Muitas vezes a gente acha que já está bem, mas quando está a ocasião a gente cai de novo, né? É por isso que a gente então precisa vivenciar esse hospital, precisa muitas vezes vivenciar esse presídio, e o presídio, pelo que assim eu imagino, assim, entendo ali que esses espíritos que muito comprometidos, seja com suicídios anteriores, com maldades que faziam, aí às vezes conseguem impedir, ou a espiritualidade faz por eles que venham restritos a uma impossibilidade de cometer aqueles erros anteriores, seja uma impossibilidade física ou mental ou de membros, né? Às vezes a gente sabe de histórias de espíritos que se suicidaram durante várias encarnações, aí por fim, quando consegue entender, pede assim para voltar, para resgatar, mas que venha sem braços e sem pernas, né? Para não poder se jogar, por exemplo, de uma janela, né? Ou fazer alguma atrocidade com a arma, coisa, quando vem a tentação de novo, porque é preciso para pensar, e aí o espírito consegue, na sua impossibilidade de agir de novo daquela maneira, ele consegue a capacidade, sim, de refletir sobre isso e, com isso, fixar esse conhecimento, esse entendimento, para que, numa futura encarnação, ele possa vir de uma maneira sadia e consiga já conviver de uma maneira sadia também, né? E a Terra também é considerada uma escola que eu acho que não tem ninguém de nós que não está matriculado nessa, né? Aliás, eu acho que a gente está um pouquinho em cada uma das escolinhas ali, né? Mas na escola da Terra, nós aprendemos a sermos melhores, aprendemos a conviver, aprendemos a superar as dificuldades, né? Então é essa a escola da Terra, e esse é o mundo em que nós precisamos viver para podermos um dia viver num mundo melhor. Em alguma ou algumas dessas então categorias, nós certamente, cada um de nós está inscrito, né? Talvez a gente não tenha se dado conta que fez a matrícula, mas estamos aí, né? Senão não estava nos acontecendo as coisas que nos acontecem, porque precisamos realmente passar por essas situações para podermos fixar esses entendimentos, né? E no hospital, então, internam os que precisam se recuperar de doenças. No nosso hospital físico e no hospital Terra, nós somos internados aqui como pacientes por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa ódio muitas vezes, né? Vingança, tudo que ainda está dentro de nós, que ainda não conseguimos vencer, né? Mas nós vamos sair do hospital quando estamos curados, ou quando estamos recuperados e dispostos a nos melhorar, que é, então, a ida para o mundo de regeneração, né? Quando nós estamos prontos, já assim, nos definindo para agirmos melhor. Nós não vamos conseguir sempre agir bem, mas nós estamos dispostos a fazer isso, né? Então, muita gente acha assim, eu não vou conseguir ir para o mundo de regeneração, reencarnar.
todos nós podemos reencarnar no mundo de regeneração, contanto que a gente faça esse esforço de fazer com que o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, tudo fique inclinado para o bem, mesmo que a gente não consiga sempre fazer ele perfeitamente, mas eu tenho, porque o que nos dá essa certeza de que a gente já tem essa inclinação do bem? Quando eu não procedo bem, aquilo não me faz bem, né? Quem de nós não fica com um bichinho assim, mexendo dentro essa consciência, dizendo, ai, não devia ter agido assim, mas que barbaridade, mais uma vez. Mas nós somos ainda convalescentes, nós somos cambaleantes e nós temos que nos aceitar assim. Se nós não nos aceitarmos, nós não vamos ficar melhores. Nós precisamos nos aceitar, né? E todos, então, estamos matriculados na escola da vida, na escola Terra, onde nós vamos realmente aprender a um dia viver num mundo melhor, né? Não sei quando, mas um dia vai ser. E a evolução, nunca vamos esquecer que a evolução nossa, ela depende de duas asas. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa parte intelectual, conhecendo tudo. Nós precisamos um dia conhecer tudo, para ver o que a gente ainda tem para frente, né? E precisamos desenvolver a nossa moral, né? O que é o moral? É o bem proceder, né? Então, nós precisamos cuidar dessas duas asas, porque se eu só cuidar do meu moral, eu vou fazer isso, não vou voar. Se eu só cuidar da inteligência, também não. Eu preciso dos dois para poder, né? E de vez em quando a gente ainda tem que baixar um pouquinho, né? Mas nós vamos aprender a voar também, né? E vamos cuidar dessas duas coisas, aprender tudo, ó, tudo que tiver ao meu alcance. Hoje em dia se fala tanto na prevenção do Alzheimer, né? E uma das coisas é isso, nós de mais idade, né? Para a gente não desistir de ler, de estudar, de escutar, de procurar saber, de fazer coisas diferentes para que a gente possa realmente se desenvolver, porque isso vai nos ajudar, inclusive, para não sofrermos, ao menos não tão duramente e tão prematuramente dessa doença. No livro da Esperança de Emmanuel com Chico, no capítulo 12, diz assim, ó, o espírita, na essência, é o cristão chamado a atender e auxiliar. Devemos, pois, ao mundo, ainda que seja, vamos dar ao mundo, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros sem retribuir ao mundo os erros e os desajustes que estão em nós. Quantas vezes a gente ouve assim, nesse mundo também não dá. Esse mundo não presta para nada. Ou, como diz Kardec, bem boa coisa não é, né? E o mundo somos nós, não vamos esquecer isso nunca, tá? E aí, tem com a Emmanuel e o Chico assim, uma frase que para encerrar: compete a nós outros, os que elegemos Cristo por mestre, a obrigação de andar no mundo ainda conturbado e sofrido, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada do entendimento e servindo que o Senhor naquilo que o Senhor nos traçou para vivenciar, né? Porque nós não vamos vivenciar de tudo nessa encarnação, por isso que nós temos tantas plantas necessárias para a gente evoluir.
E aí que Jesus nos ampare a todos, que a gente possa refletir sobre essas coisas e não ficar com essa ideia de que o mundo ou a coisa não é. É que tudo que ainda existe, nós temos um pouquinho de colaboração nisso, tanto para o bem quanto para o mal.